Olá a todos que estão me ouvindo nesse momento. Sejam bem-vindos. O Centro Espírita Lar do Amor apresenta o programa Evangelho no Lar, nosso encontro familiar com Jesus. Vocês podem acompanhar a transmissão pelos grupos WhatsApp, YouTube e no site do Lar do Amor. E é com muita alegria e amor que damos início a mais um Evangelho no Lar. Meu nome é Ilse Galvão e estou aqui para ler e estudar com vocês o Evangelho. Para mantermos a paz em nossos corações é preciso nos sintonizar com a espiritualidade amiga. O Evangelho no Lar pode ser realizado uma vez por semana em família ou individualmente, de preferência escolher sempre o mesmo dia da semana e o mesmo horário. Busque um ambiente tranquilo da sua casa. Coloque um copo com água para que seja fluidificado. Mensagem do livro Calma, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Passando pela terra. Sempre útil não esqueceres de que te encontras no estágio educativo da terra, jornadeando nas trilhas da evolução. Não é o tempo de passar por ti, mas inversamente és a criatura que passa pelo tempo. Conserva a esperança em teus apetrechos da vida, caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes. Aceita teus companheiros de caminho, qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição do qual todos nos vemos ainda muito distantes. Suporta as tarefas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à Terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Levanta os caídos e ampara os que tropeçam. Não te lamentes. Habitua-te a facear dificuldades e problemas de ânimo firme, assimilando-lhes o ensino de que se façam portadores. Não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da existência. Desculpa, sem condições, quaisquer ofensas, sejam quais sejam, para que consigas avançar estrada fora, livre do mal. Auxilia aos outros, quando estiver a seu alcance, e repete semelhante benefício quantas vezes quantas isso te for solicitado. Não te sirvam de esforço ao trabalho evolutivo as calamidades e provas em que te estejas, já que te reconheces passando pela terra a caminho da vida maior. Louva, agradece, abençoa e serve sempre. E não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem, onde estivermos, e nem ouvides que das parcelas de tudo aquilo que doamos ou fazemos na terra, teremos a justa equação na vida espiritual. Bem, vamos à nossa prece. Bendito e louvado seja Deus. Amado Jesus, guias amigos, estamos dando início a mais um culto do Evangelho no Lar. Te pedimos, Pai, que possamos sentir a vossa presença e irradiar luz e paz, acalmando nossos corações, nos fortalecendo a fé e a esperança. Que o vosso amor se estenda a todos que estão escutando essa prece nesse momento. Graças a Deus. Bem, o estudo de hoje é o Evangelho capítulo 1, itens 1, 3 e 4. Não vim destruir a lei. Quem tiver o livro em casa e queira acompanhar, por favor, abrir no capítulo 1. Não vim destruir a lei. Item 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão,
sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. E tem 3, o Cristo. Jesus não veio descumprir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical forma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela tivesse constituir privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. E tem 4. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciavam o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios que eles se reconciliam com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a poucos outros a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido, o sentido oculto das palavras, de algumas palavras suas, Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Então, meus irmãos, como a humanidade evolui com o passar do tempo através de inúmeras encarnações que temos direito como espíritos imortais que somos, Jesus veio no seu tempo, após Moisés, numa época em que o ser humano já tinha condições de compreender um pouco mais das leis de Deus. Então, ele não veio destruir as leis de Deus recebidas por Moisés, os 10 mandamentos. Ele veio fazer cumpri-las, veio aprofundar os ensinamentos, ou seja,
adaptar as leis de Deus ao grau de adiantamento do homem daquela época. E de lá para cá nós continuamos a evoluir, até que em 1857, Allan Kardec divulgou seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos, base de toda a nossa doutrina. Ou seja, foi a terceira revelação. Podemos dizer assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, mas fazer cumpri-la. O Espiritismo diz igualmente: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Então podemos dizer que o verdadeiro espírita é o mesmo que cristão verdadeiro, não é? Porque somos seguidores de Cristo. Ele é o caminho, ele é nosso mestre. E com a doutrina espírita, nós temos a fé raciocinada. E também nós não podemos esquecer que a proposta espírita é a transformação da humanidade. E que Kardec nos disse que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço e pela sua transformação moral. E hoje? De lá para cá, desde Kardec, e hoje? Como é viver com Jesus nos tempos atuais? Eu pergunto a vocês, como é que é viver nos tempos atuais com Jesus? Um novo ano se aproxima e sempre nos questionamos: será que tenho agido corretamente? Será que tenho me esforçado? Quais são as minhas metas para o próximo ano? E essa pandemia que não termina, o que ela veio trazer além da dor? Bem, meus irmãos, para pensarmos a respeito disso tudo, primeiro temos que entender em que tempos estamos vivendo. Bem, o planeta Terra passa por uma transição planetária, uma passagem de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Podemos usar um exemplo bem simples para compreendermos essa situação de transição planetária. O dia da faxina da casa, com toda a família dentro de casa. São móveis fora do lugar, barulho, não pise aqui, pois o chão está molhado, levante os pés, pois quero limpar a sala, e vai por aí. Esse dia causa o quê? Mal-estar para a família, para quem está em casa. Mas depois todos ficam felizes de sentir a casa limpa e cheirosa. É isso que acontece com esse exemplo. O nosso planeta está passando por tudo isso. Podemos sentir essa transição planetária e é como se passássemos por uma zona de turbulência durante um voo. Muitas pessoas estão passando por agitação psicológica. Isso gera ansiedade, depressão, podendo até mesmo levar ao suicídio. Então devemos orar e vigiar. Devemos usar as ferramentas que a doutrina espírita nos dá, como, por exemplo, a prece diária, o culto do Evangelho no lar, a conexão com as esferas superiores através das leituras edificantes e a meditação. Também devemos reduzir os noticiários de TV. Para quê? Para nos blindar, para nos proteger nesse período de transição planetária. Da mesma forma que muitas pessoas estão passando por essa agitação psicológica, outros estão deixando aflorar a violência. Podemos ver o aumento de violência doméstica que transborda por todo o trânsito, por toda a rede social e na sociedade como um todo. Sempre assistimos às notícias com notícias de violência, A violência também é um fenômeno da transição planetária. Precisamos ser vigilantes, meus irmãos. Não podemos nos deixar render pela violência, não deixar contaminar, Senão nunca seremos o quê? Um homem de bem,
Nunca seremos um espírito puro e nunca seremos plenamente felizes. E nunca seremos um bom espírita, né? É o que no momento precisamos ser. E a pandemia tem sido um instrumento de evolução para a humanidade. Com ela estamos mudando a forma de amar o nosso próximo. E estamos também refletindo sobre os reais valores da vida. Todos têm refletido muito. A maioria das pessoas tem aproveitado esse momento da pandemia para refletir. E tudo isso tem sido necessário para quê? Para o despertar do ser humano, para o crescimento espiritual. Estamos levando uma sacudida do plano espiritual. Então, como tem sido viver com Jesus nos tempos atuais? Como, meus irmãos? Ano novo é momento de reflexão. Necessitamos do quê? Necessitamos sentir e viver as mensagens do Cristo. Não só conhecer e meditar. Não basta ler e reler o Evangelho. Não basta. Meditar é importante, mas nós temos que interiorizar, descer do cérebro para o coração, para o sentimento e depois deixar escapar pelas mãos, pela boca, porque temos que sentir e viver o Evangelho. Que possamos colocar todo o conhecimento do Evangelho de Jesus nos nossos pensamentos, palavras e ações, principalmente nas nossas ações. Esse realmente é o grande desafio. Lembrando sempre do que falam os comissários de bordo, né, nos aviões. Em caso de turbulência, colocar antes a máscara em você e depois cuidar do próximo. Então precisamos nos cuidar, lendo mensagens espíritas, fazendo o culto do Evangelho do lar, escutando palestras, ouvindo uma boa música, né? A doutrina espírita tem recursos terapêuticos, meus irmãos. Nós precisamos tomar esse remédio, fazer uso dele. E aquela equação que tem funcionado, menos TV, mais oração, é igual a imunização mental. Precisamos, em termos de turbulência, para conseguir viver com Jesus, imunização mental. Então, viver com Jesus nos tempos atuais, antes de tudo, é preciso nos proteger para não nos cairmos em desarmonia, em desequilíbrio espiritual e adoecermos ou ficarmos agressivos, violentos. Precisamos desse controle. Então, nos protegendo, né, podemos ajudar o próximo, sendo caridosos, ou seja, praticando a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, meus irmãos, feliz ano novo para todos. Vamos fazer a nossa parte e confiar que no tempo certo, no tempo de Deus, sairemos dessa turbulência. Que Deus esteja com todos nós. Graças a Deus.